Tudo bem. Então, eu acho que eu posso continuar nessa pegada da revelação. Por que isso é importante? Quem aqui estuda, está fazendo faculdade? Legal. Fazendo que curso? Gestão pública, tecnologia da informação, beleza. Cara, você sabe que a nossa vida inteira é fundamentada em conhecimento. Yasmin, toda a nossa vida, Israel, é fundamentada em conhecimento. Amém? Por isso que a gente passa a vida toda estudando, é ou não é? Não é verdade? Enquanto você é criancinha, papai e mamãe vai ensinando. Aí vai para a escola. Quantos anos você passou na escola, Ari? Muitos anos. Muitos anos. Quem fez até o segundo grau, como é que chama? Ensino médio, não é isso? Se for pensar, estudou quantos? 8, se fez pré-escola é mais um ano, mais 8 anos, mais 3 anos, 14 anos. Vocês entenderam? Adquirindo o quê? Conhecimento. Ok? Para que serve o conhecimento? Para ajudar você a ter discernimento sobre as coisas, para você interpretar, entender, né? Para você aprender o que é o certo, o que é o errado, o que é bom, o que é ruim, é ou não é? Beleza? Agora, como é que a gente aprende? Quais são as fontes onde a gente tem conhecimento? Quais são as fontes que nos fazem conhecer algo, né? Os estudiosos desse assunto disseram que existem 3 fontes que nos ajudam a conhecer. A primeira fonte chama-se razão. Diga comigo, razão. Razão é a capacidade que Deus nos deu de entender ou de descobrir se uma coisa é certa ou errada por uma construção que seria lógica, né? Se A é verdade, então não A é mentira. Se A é certo, então não A é errado. Então a gente se aproxima das realidades e começa a entendê-las, né, e conhecê-las de forma racional, né? Você já viu que às vezes você para assim e fala assim, mas isso não é lógico, isso não tem lógica. Já viu? Você fala assim, mas isso não tem lógica, parece que não encaixam as coisas. Então a razão, ela existe dentro de nós, o lado racional, justamente para a gente conferir uma coisa com a outra e ver se tem sentido, se tem lógica. Então a partir disso a gente vai adquirindo alguns conhecimentos. Outros conhecimentos nós adquirimos através de uma outra fonte chamada experiência. Experiência é aquilo que nós acabamos descobrindo com os nossos 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, tato, paladar, não é isso? Esses 5 sentidos nos ajudam a experimentar coisas, não é isso? Então, por exemplo, a Lara, não sei se ela fez isso quando ela era pequena, mas a mãe dizia, Lara, não pode pôr o dedo na tomada, minha filha, senão você vai levar um choque. Mas aí um belo dia, nem sei se isso aconteceu, se eu tivesse sendo profeta, aconteceu. Um belo dia ela falou assim, duvido, foi lá e levou um choque, chorou, gritou. Viu como eu sou profeta? É porque as crianças são assim, né? As crianças elas vão descobrindo a partir da experiência. Já viu que tem uma fase da criança que tudo ela quer colocar na boca? Não é isso? Eu conheço uma pessoa que comeu o cocô que fez. O bebezinho. Esse aqui tudo. Quando era bebezinho. Mas é mesmo, quem, né? Quem é? Não vou nem contar, né? Mas é porque isso é natural, é uma fase da criança em que tudo que ela acha, a fonte que ela acha de descobrir as coisas é através do paladar.
Entende? Então são diversas fases na vida em que a experiência vai nos ajudando, né? A gente aprende a andar de bicicleta, como? Põe as rodinhas, depois cai, depois levanta, machuca, continua, e você vai testando e vai experimentando e vai acumulando esse conhecimento. Você acha que a criança que pôs a mão no fogo, né, ou que pôs a mão na panela quente, ela vai 2 vezes cometer o mesmo erro? Dificilmente, porque aquela experiência trouxe um ensinamento para ela que ficou gravado dentro dela, não é isso? Então, nós temos a razão e temos a experiência. E por último, em terceiro lugar, nós temos também a intuição. O que é intuição? É algo que vem de dentro da pessoa, que ela não sabe de onde. É de dentro, é subjetivo. Ela não sabe exatamente de onde veio, mas ela tem a sensação de que aquilo ali, de que aquela pessoa não é uma boa pessoa. Já viu? As mulheres têm muito isso, né? Mulher olha assim, já É um dom isso aí. pega no ar. Aí não é racional, porque ela não conhece, nunca viu a pessoa. Não é experiencial, porque ela não teve nenhuma experiência que fizesse com que ela entendesse que aquela pessoa era gente ruim. Mas ela tem uma intuição. Às vezes também é pelo que eu É um vi, sexto sentido. Não, é um sexto sentido, simplesmente. Nunca viu, mas tem um sexto sentido. Então, isso se chama intuição, ok? Então a vida inteira a gente aprende as coisas através dessas 3 fontes, ok? Razão, experiência, intuição. Vamos repetir? Razão, experiência e intuição. Essas 3 coisas são muito importantes. Nos trouxeram até aqui. Tudo bem? Só que não contaram para vocês, nem contaram para mim, que existe uma 4ª fonte. Existe uma 4ª fonte. E essa 4ª fonte se chama revelação. Revelação. Só que todo mundo no mundo inteiro, Michele, todas as pessoas no mundo inteiro têm acesso livre, Lucas, acesso livre às 3 fontes do conhecimento, Fernanda. Todo mundo, todas as pessoas do mundo têm acesso a essas 3 fontes do conhecimento, que é a razão, que é a experiência, que é a intuição. Todo mundo tem acesso a elas. Agora, a revelação, só quem tem acesso são as pessoas que nasceram de novo. Que nasceram de novo. Que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Passaram por uma experiência chamada novo nascimento. O que é o novo nascimento? O novo nascimento é aquele dia em que eu tenho um encontro com Cristo, entrego a minha vida para Ele, e o Espírito Santo vem habitar dentro de mim, e Ele acorda o meu espírito que estava morto, e eu volto a viver espiritualmente, volto a ser uma pessoa espiritual. Eu nasci de novo, tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram, eu sou nova criatura, nova criatura, nova criatura. Amém? Amém. Jesus disse, João capítulo 3, versículo 3 a 5, ele disse assim: se alguém, está falando para Nicodemos, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha só, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Percebe o que eu estou falando? Que enquanto o mundo inteiro caminha com base nas 3 fontes do conhecimento, razão, experiência, intuição, aqueles que conheceram a Cristo, que nasceram de novo, têm acesso a uma nova fonte de conhecimento chamada revelação. O que é revelação? Revelação vem da convicção que nós temos de que Deus nos ama. Sim, Deus nos ama. Ele nos criou, ok? E Ele nos ama tanto que Ele deixou escrito o que Ele quer que nós façamos para a gente viver uma vida feliz, uma vida plena,
uma vida que agrada a Ele. Aonde está isso? Na revelação. Então até aqui você pode ter caminhado com base nas 3 fontes do conhecimento. E eu vou chamar essas 3 fontes de conhecimento de informação. Ok? Razão mais razão mais experiência mais intuição é igual a informação. Tudo bem? Então nós temos de um lado informação, de outro lado revelação. Tudo bem? Nós temos de um lado informação, de outro lado revelação. Pergunto a vocês, qual dessas 4 fontes vocês acham que é a mais importante? É a mais fundamental? Qual dessas 4 fontes? Razão, experiência, intuição ou revelação? Acho que é a experiência pode vir mesmo. Revelação. É claro que é a revelação, gente. Pensa, o próprio Deus decidiu contar para nós quem Ele é, como a vida é, como nós somos, como nós podemos fazer para sermos plenos, felizes, realizados. Ele decidiu nos contar, e está tudo aqui nesse livro chamado Bíblia Sagrada, que é a revelação escrita de Deus. Amém, gente? Então a grande questão é: como você vai caminhar daqui por diante? Vai caminhar por informação ou vai caminhar por revelação? Quem respondeu? Os dois têm uma certa razão. Por quê? Porque eu não vou desprezar tudo que eu já aprendi, ok? Agora tem uma coisa: você vai entender que a revelação, ela é maior, ela é mais poderosa, ela é mais importante, ela tem prioridade sobre as outras 3. Sim ou não? Sim. Então o que eu vou fazer, Fernanda? Daqui por diante, que eu conheci a revelação, eu vou pegar tudo que eu sei pela razão, pela experiência, todas as informações que eu tenho agora, Amanda, eu vou pegar e vou passar numa peneira, a peneira da revelação. O que passar pela peneira da revelação, eu quero. O que não passar, eu jogo fora. Sabe por quê? Tem muita coisa que está dentro de você, muita informação, muita crença, muito valor equivocado, errado. Amém? Então, diga comigo: revelação prevalece sobre toda a informação. E eu vou caminhar por revelação e não por informação. A informação olha para você e diz assim: você é um João Ninguém, você é um nada, você não vai a lugar nenhum. A informação diz isso para você. Qualquer pessoa, racionalmente, talvez olhe para você e fale: essa pessoa não vai longe. Ou até pela experiência, a pessoa fala assim: pela minha experiência, essa pessoa aí não tem jeito. Sim ou não? Mas a revelação vem e diz assim: não, é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Eu vou levá-lo aonde eu quero que ele vá. Eu vou levá-la aonde eu quero que ela vá. Essa senhora mesmo que esteve aqui hoje de manhã, tomou café com a gente, não sei se vocês viram, não é isso? Qualquer pessoa que olhar para ela vai falar assim: isso aí não tem jeito. Pela experiência, pela razão, pela informação, não vai, não dá. Mas pela revelação, Deus olha para ela com outros olhos. Amém? E nós temos que caminhar para mudar o nosso olhar, para que nós enxerguemos as situações, Ari, as realidades, Sérgio, não com os olhos da informação. A informação te diz: cara, você não vai conseguir, cara, isso não vai dar certo, cara. Mas a revelação puxa você para um outro patamar,
para um outro andar e diz para você assim: não, eu estou contigo, não temas, você vai vencer, você é mais que vencedor, você é minha filha, todo o poder está em você, o meu Espírito habita em você, você tem valor, percebe, gente? Por que muitas pessoas estão adoecidas no nosso mundo? Porque a depressão é a doença do século, a síndrome do pânico é a doença do século. Por quê? Porque as pessoas caminham pela informação e não pela revelação. Só que elas não podem ter acesso à revelação se elas não nascerem de novo. Amém? Mas que bom que você está aqui, você já nasceu de novo. Você tem acesso à revelação. Tem muita gente. Quantas pessoas podem ter a Bíblia no mundo? Quem pode ter a Bíblia no mundo? Todo mundo, sim ou não? Mas quantos vão conseguir entrar na revelação? Só aqueles que nasceram de novo, porque os olhos não estão abertos. Amém, gente? E aí eu quero dizer uma coisa linda para vocês. Quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, isso vocês sabem, não é isso? Pecado original, a queda. Amém? Qual foi o pecado original? Qual foi a queda? A Bíblia diz que Eva, conversando com uma serpente, ok? Que estava possessa por Satanás, ok? A serpente jogou uma dúvida para ela. Foi assim que Deus disse: não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Ela disse: não pode comer de todas, menos da que está no meio do jardim, porque nela a gente não pode nem tocar, senão a gente vai morrer. Aí a serpente olha para ela e fala assim: mas é claro que vocês não vão morrer. Que loucura é essa? De onde você tirou essa ideia, amiga? É claro que não vai morrer. E a Eva, né? A Eva preferiu dar ouvidos à voz da serpente do que à voz de Deus. Deus disse: se comer vai morrer. A serpente disse: é claro que não vai morrer. Ela deu ouvido a quem? Serpente, é informação ou revelação? Revelação, foi o que Deus disse. Deus disse: não come, senão vai morrer. Ela preferiu a informação do que a revelação. E o que aconteceu? Ela comeu. E nós todos nos demos mal. Mas pensa comigo, Marlete, por um instante. Aquele momento, Narielle, em que ela comeu o fruto, ok? Deus havia dito: se comer vai morrer. Yasmin, ela comeu. A pergunta é: ela morreu? Ela caiu morta? Caiu dura? Sim ou não? Caiu morta? Não. Adão comeu e morreu? Não. Então, não era a morte física que Deus estava falando. De que morte Deus estava falando? Morte espiritual. Agora, gente, pensa comigo. Qual foi o primeiro sintoma da morte espiritual? Não. Primeiro sintoma da morte espiritual. Quando ela terminou de comer, o que aconteceu? Os olhos foram abertos. Os olhos se abriram e perceberam que estavam. Gente, olha que coisa impressionante. A queda, a primeira consequência da queda é: os olhos se abriram para a informação e se fecharam para os olhos se abriram para a informação e se fecharam para a revelação. Eles agora estavam mortos espiritualmente, eles não tinham mais acesso à revelação. Por isso eles passaram a construir um caminho, uma educação, uma vida a partir apenas da informação, razão, experiência, intuição. O mundo passou a caminhar assim, até que Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, ok? E nos deu a oportunidade de nascermos de novo, de voltarmos para o jardim, de recuperarmos a visão, não é isso? Ora, se a primeira coisa que aconteceu quando eles caíram foi perder a visão, a primeira coisa que tem que acontecer quando a gente nasce de novo é o quê? Ganhar a visão, abrir os olhos. Amém, gente? Amém. Só tem um problema. Vocês estão recebendo uma revelação
muito importante nessa manhã. Se vocês pegarem isso que vocês estão recebendo, uma chave vai virar dentro de você. Mas você precisa entender que toda a revelação passa por 3 etapas. Primeira, é o que eu chamo de triplo E. O triplo E da revelação. Primeiro eu tenho que entender. Eu tenho que entender a revelação. Amém? Eu tenho que entender a revelação. Tenho que ler e entender. Se eu não entender, não adianta nada. Se eu ler. Alguém vai dizer para mim assim: apóstolo, esse ano eu li a Bíblia 5 vezes inteira. É mesmo? Aí eu vou fazer perguntas para essa pessoa, para saber se a revelação entrou dentro dela, ou se ela apenas leu. Porque para a revelação produzir efeito, eu tenho que entender. Amém? O primeiro passo é entender, Yasmin. E o segundo passo? Estabelecer. Estabelecer. Qual a diferença de entender e estabelecer, Fernando? Quando eu entendo, quer dizer que eu já sei. Agora eu sei, agora eu entendi. Ok? Que ótimo, você entendeu. Mas, você colocou em prática na sua vida? Colocar em prática significa estabelecer. Não é isso? Eu entendi. Vou dar um exemplo aqui, hein? Desculpa aí, vou dar um exemplo. Como tem muito jovem, vou dar um exemplo aqui para o jovem. A revelação, a informação diz para você o seguinte: cara, você, falando para o jovem solteiro, tá? A informação diz para você o seguinte: você tem que ter experiência sexual, você precisa, entendeu? Você precisa de sexo, você precisa, sua vida vai melhorar, está muito travada, você precisa ser destravada sexualmente. A informação está dizendo: porque isso aí, seu corpo, a terra vai comer. Então por que você não dá logo? Por que você não faz? Por que você não se entrega? A informação está dizendo para vocês todo dia. É as suas amigas na escola, é as pessoas do trabalho, entendeu? É a internet, é o celular, é todo lugar. Está dizendo para você assim: vivam hoje, se divirta, aproveite a vida. É a informação dizendo para você. Mas o que a revelação está falando? A revelação está dizendo para você: o seu corpo é o templo do meu Espírito. Você é templo do Espírito Santo. Seus olhos não podem olhar qualquer coisa. Seu corpo não pode vestir qualquer roupa. A revelação está dizendo para você assim: olha, você é muito especial, você é minha filha, meu filho, e você precisa se guardar para um projeto que eu criei para você chamado casamento. É isso. E aí, a pergunta é, olha que interessante, aí você ouve essa revelação, entende que é assim, mas se você não estabelecer, não adiantou nada. Nossa, ela entende tanto da Bíblia, ele entende tanto da Bíblia, né? Mas não coloca em prática. Jesus falou: aquele que ouve as minhas palavras e não põe em prática é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre areia. E quando a tempestade veio, o vento soprou, o que aconteceu? A casa caiu. Por que muita gente está na igreja, muita gente até sabe muita coisa e está prostrado no pecado? Por quê? Porque entendeu, mas não estabeleceu. Quando eu estabeleço, eu vivo e morro por aquilo. Amanda, entende? Eu vivo e morro, não importa a pressão. Olha, presta atenção. Lá estava 4 jovens chamados Sadraque, Mesaque, 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Lá estavam os 3. O rei da Babilônia fez uma estátua de ouro e apregou uma lei dizendo: todo mundo tem que prostrar quando a trombeta soar. Se não prostrar, vai ser queimado na fornalha de fogo. Tudo bem? Todo mundo sabia disso? Todo mundo sabia disso. A trombeta tocou. E aí, os 3 não se prostraram. Os inimigos olharam e falaram: pegaram os 3, prenderam, levaram lá para o rei Nabucodonosor. Falaram: aqui,
não se prostraram diante da sua estátua, desobedeceram a lei, tem que ser queimado. O Nabucodonosor olha para eles e fala assim: é verdade isso? É verdade. Pois então agora eu vou mandar tocar a trombeta. Se vocês não se prostrarem, eu vou mandar aquecer a fornalha 7 vezes. E eles disseram assim: ó rei, faz o que você achar melhor, mas nós não nos prostraremos diante de ti, porque nós adoramos um único Deus verdadeiro. E o rei ficou furioso, mandou aquecer a fornalha e mandou os caras jogar ele lá no fogo. Os camaradas que chegaram perto da fornalha morreram, e eles foram jogados lá, e de repente o rei está lá numa posição mais alta, olhando para dentro, e tem 4 homens andando, dando glória lá dentro do fogo, e um deles era semelhante aos deuses, disse o faraó, o Nabucodonosor. Aí ele manda tirar os 4 de lá, e manda experimentar, nem um fio de cabelo foi queimado. E cadê o 4º homem? Era Jesus que estava com eles lá. Percebe? A pressão veio, a informação veio para eles desistirem, mas a revelação estava tão estabelecida dentro deles que eles estavam prontos para morrer, mas não iam sair da revelação. Meu Deus, que coisa forte. Isso é para nós, gente. É exemplo para nós, não é isso? José estava lá na casa do Potifar, o cara era todo poderoso, José já era gerente dos negócios, estava muito bem. A mulher do Potifar colocou os olhos em José e desejou ele, e tentou de tudo para se deitar com ele. A última coisa que ela fez foi dispensar todos os escravos, ficar sozinha na casa com José, e mandou chamar José e esperou ele lá, nua, entendeu? E tentou de tudo para agarrar José. José preferiu deixar as roupas e saiu correndo nu, porque ele disse o seguinte: como eu poderia pecar contra o meu Deus? Olha a revelação estabelecida. Quando a revelação é estabelecida, nada nem ninguém me tira da revelação. E você tem que escolher hoje se você quer andar por informação ou por revelação. Amém? Aí eu volto para Jesus. Discípulo é um seguidor de perto de quem? Como é que eu conheço Jesus? Através da revelação que está na palavra. Amém? Então, quando eu acesso a revelação, a palavra, eu descubro quem é Jesus. E eu então posso imitá-lo. Seguir Jesus de perto significa imitá-lo. 3 coisas eu preciso para seguir Jesus de perto. 3 coisas. Primeiro, eu preciso de ter a mente de Cristo. Segundo, eu preciso de ter o coração de Cristo. E terceiro, eu preciso ter o caráter de Cristo. MC ao quadrado é a fórmula. MC ao quadrado é a fórmula. Eu preciso de ter a mente de Cristo, coração de Cristo e o caráter de Cristo. Amém, gente? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? À medida que eu vou conhecendo Jesus, o Espírito Santo vai realizando esta obra dentro de mim, vai me construindo, vai construindo dentro de mim a mente, a mentalidade de Cristo, o coração de Cristo e o caráter de Cristo. O que é caráter? Caráter é aquilo que eu sou através das minhas ações. Entende? Caráter é aquilo que eu sou, demonstro ser através das minhas ações. Por exemplo, eu posso falar muita coisa bonita, mas na prática eu fazer tudo errado. Isso é, eu falo bem, mas não tenho caráter. Entende? E Deus quer que você tenha caráter. Seja parecido com Jesus em tudo. Jesus era manso, humilde. Amém? Jesus era puro de coração. Jesus era servo. Jesus era fiel. Jesus era paciente, bondoso, misericordioso.
Isso tudo faz parte do caráter de Jesus. Amém, gente? Então qual é a tua oração a partir de hoje? Senhor, dá-me a mente de Cristo, dá-me o coração de Cristo e dá-me o caráter de Cristo. Amém, gente? Amém, gente? Amém. Mente, coração e caráter. Tudo bem? Então nós vamos ler agora o que Jesus disse que é necessário para alguém ser discípulo dele. Expandir. O último é. O último é da revelação. Primeiro é entender, segundo é estabelecer e terceiro é expandir. Quando eu coloco a revelação em prática, todo mundo vê. E todo mundo quer me seguir. Todo mundo quer fazer igual. Todo mundo vai falar assim, rapaz, essa menina tem uma coisa diferente. Não é a roupa necessariamente, entende? É a postura, é o coração, é a mente, é a atitude, é o caráter, entende? Nossa, aquela mulher ali, rapaz, ela tem um negócio diferente, viu? É porque anda com vestido até aqui? Não. É porque anda com vestido até aqui? Não. É pelas atitudes, é pela forma de viver, a forma de falar, a forma de agir. Amém, gente? O mundo, sabe qual é o evangelho que o mundo quer ler? Ismael, sabe qual é o evangelho que o mundo quer ler? A sua vida. Eu e você somos a resposta para esse mundo. O mundo não vai crer nas nossas palavras, entende? Eu vou evangelizar, vai acontecer, vai acontecer, vai. Mas o maior sinal de que as pessoas vão chegar a Jesus é se eu formos verdadeiros discípulos de Jesus. Sabe por que eu digo isso? Porque o próprio Jesus disse, João 13, 33, se não me engano, diz assim: se vos amardes uns aos outros, o mundo saberá que sois meus discípulos. Entende? Quer dizer, na medida em que a minha atitude é diferente, as pessoas começam a notar a diferença e começam a querer saber o que eu tenho diferente. Elas vão me observar até perguntar. Alguém vai dizer para elas, ela é de Jesus, ela segue Jesus, mas ela segue Jesus diferente, porque tem... Gente, agora é o ponto final da nossa aula de hoje. A pergunta é, qual a diferença do discípulo para o crente? Todo crente é um discípulo? Todo mundo que se diz crente é um discípulo? Todo mundo que está dentro dos templos evangélicos, que se dizem evangélicos, são discípulos? Essa é a pergunta. Qual é a resposta? Sim ou não? Não! Diante de tudo que nós falamos aqui, não. E cada vez mais, não. Por quê? Porque agora, amados, nós estamos vivendo uma febre de que todo mundo agora é evangélico, né? Todo mundo agora é crente. Que legal, que lindo, as igrejas estão lotadas. Não é verdade? Igreja de 10 mil membros, o que mais tem? De 1000 membros, etc. Que legal, excelente, é bonito, é bacana, obrigado. Mas a pergunta é, quantos discípulos tem lá dentro? Quantos discípulos tem lá dentro? E a pergunta é para nós também. Nós somos uma igreja pequena, de 30 pessoas, mas a pergunta é, desses 30, quem é discípulo? Quem quer ser discípulo? Quem está disposto a ser discípulo? Amém, gente? Amém. Porque eu vou ser sincero com vocês, de crente, Deus está de saco cheio. Usando a expressão popular, Deus está enojado de crente. Por quê? Porque, gente, venhamos e convenhamos, né? Vamos ser sinceros, vamos abrir aqui o livro, falar de nós mesmos, né? É bom falar da gente mesmo, né? Vou falar de mim mesmo, de nós mesmos. Infelizmente, as pessoas que se confessam evangélicas, cada vez mais estão distantes de Jesus, distantes de quem Jesus é, entende? Distantes da mentalidade de Cristo, distantes do caráter de Cristo. Amém, gente? Se eu perguntar para vocês, o
Quem aqui já encontrou algum crente sem caráter, mau caráter? Todo mundo, inclusive às vezes nós, né? Inclusive começando de nós às vezes, porque se você fala e não cumpre, é falha de caráter. Se você marca o horário e não vem, é falha de caráter. Se você chega atrasado, falha de caráter. Ah, não, porque o ônibus. Se você trabalhar no local, entende que você tem que bater ponto, você vai poder chegar lá e dizer assim: o ônibus atrasou? Não. Você vai se virar para sair mais cedo. Agora na igreja, olha o tipo de coisa que a gente está vendo. Percebe, gente? Então, cara, eu não quero que você perca tempo. Estou dizendo aqui para vocês, sem medo de errar, para todos vocês. Não quero que ninguém aqui perca tempo. Ou você decide ser discípulo de Jesus hoje, ou você pega aquela porta lá, aquela porta aberta lá, e vai viver a sua vida dissolutamente. Porque não vale a pena ser crente. Nesse modelo que nós estamos vendo aí. Você tem que ser discípulo. Amém, gente? Não vale a pena ser crente hoje. É preciso ser discípulo. Amém? Você tem que ter essa coragem de dizer: eu sou discípulo de Cristo. Agora, para dizer isso, tem que estar vivendo, né? Não adianta só dizer: eu sou discípulo de Jesus. É mesmo? É discípulo mesmo? Vamos ver o que ele vai ler aqui. Jesus falando. O que é necessário para ser um discípulo de Jesus? Leia, por favor, 14, 26. Lucas 14, 26. Anota aí, você que está acompanhando. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Quem é que não pode ser meu discípulo? Aquele que não aborrece pai, mãe, marido, esposa, filho, irmão, irmã e a própria vida. Quem não aborrece. Aí você pensa assim comigo: mas apóstolo, como assim aborrecer? Aborrecer é isso que o Ismael faz com a Yasmin todo o tempo? Aborrecendo a menina, é isso? Não. Não é isso. Se corrija, Ismael. Não é isso. Aborrecer não é isso. O que o texto está dizendo é: se alguém amar mais ao pai, à mãe, ao marido, ao namorado, ao filho, do que a mim, não pode ser discípulo. Amém, gente? Então, primeiro requisito, primeira exigência, seguir Jesus de perto, ser discípulo de Jesus, você tem que amar Jesus acima de qualquer pessoa. Está vendo esse menino lindo, maravilhoso? Acima. Jesus tem que estar acima. Entendeu? Acima de qualquer pessoa. Ninguém pode ser mais importante do que Jesus para você. É isso que nós estamos falando. Senão, você não passa no teste. Amém, gente? Não, mas o meu namorado, desculpa, só uma ideia, né? A minha namorada, o meu namorado, ele quer fazer sexo comigo, porque ele tem necessidades, ou porque ela tem necessidade. Aborrecer. Peraí. Deixa ele aborrecer. Tá entendendo? Sai fora, meu irmão. Aqui eu sigo a Jesus. Eu sou discípulo de Jesus. E ninguém vai tocar no meu corpo a não ser o meu marido. Ninguém vai tocar no meu corpo a não ser a minha esposa. Tá entendendo? Tocar sexualmente que eu estou falando. Por quê? Porque eu ando pela revelação, eu não ando pela informação. Deixa de ser boba, todo mundo faz isso. Até vai na sua igreja. Fulana de tal fez, Beltrana fez. E aí? Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Deixa de ser boba, menino. Você não vive fulana de tal? É da Assembleia de Deus, ou é da outra igreja, ou é da sua própria igreja, e faz isso, faz aquilo outro. Por que você não faz? Porque eu não ando de acordo com o que as pessoas fazem. Eu ando de acordo com o que a revelação me manda. Eu ando por revelação. Gente, é outro tipo de vida. Ismael, é um outro tipo de vida. Você e eu vamos caminhar de acordo com a revelação e não de acordo com as informações, gente. O crente, ele aceita, é mesmo, né? Tá fazendo todo mundo mesmo, depois eu peço perdão, tá tudo bem.
É ou não é? Às vezes é isso que a gente vê por aí, né? Mas Jesus está dizendo para você que você, como discípulo, o pecado nunca vai ser uma opção para você, vai ser um acidente. Olha a diferença. Claro, o pecado nunca será uma opção para você, será um acidente. Tá? Já sabe andar de bicicleta? Sem rodinha? Uau, que legal. Pronto, mas agora você anda sem rodinha, não é isso? Você fica caindo toda hora? Não. Agora, acontece de você cair, se você se descuidar? É isso que nós estamos falando em relação ao pecado. Amém, Michele? Agora eu ando na revelação, o pecado não é uma opção, é um acidente. Amém, gente? É um acidente. Você vigia, você caminha, você anda, mas aí aconteceu, foi um acidente, veio uma trombada, né? E aí lascou-se. É um acidente, não uma decisão voluntária. Quem é de Jesus, não é isso? E voluntariamente se entrega ao pecado, desculpa, não é discípulo, não entendeu nada ainda. Amém, gente? Segunda exigência, versículo 27. Primeiro, então, tem que amar Jesus acima de qualquer pessoa. Segunda, versículo 27, Lucas 14. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo quem? Aquele que não tomar a sua cruz e vir após mim. Aquele que não tomar a sua cruz e vir após mim. Lucas, olha a cruz. Pensa comigo. Para que servia a cruz na época de Jesus? Para enfeitar a igreja? Para que servia a cruz na época de Jesus? Para matar criminosos. Crucificar é matar. A cruz é lugar de morte. A cruz é lugar do quê? Morte. Ninguém desceu da cruz sem morrer. Todo mundo que ia para a cruz só tinha uma saída, morrer. Amém, gente? Aí Jesus está dizendo para nós assim: se você quiser ser meu discípulo, você tem que morrer todo dia. Você tem que morrer. Você tem que morrer. Quer dizer o quê? Que todo dia eu tenho que morrer para a minha velha natureza. Amém? A velha natureza está dentro de cada um de nós. Que velha natureza é essa, apóstolo? Os meninos aqui da consolidação sabem bem. A velha natureza é o velho Adão, é a velha Eva, é a natureza caída, é essa força interior que existe dentro de nós, que nos inclina para o que é errado. Já viu? Não precisa ninguém falar nada para a gente se inclinar para o que é mal, para o que é ruim, para o que é pecado. Entende? Porque a nossa natureza ruim está aqui dentro. E não adianta você bater. Não adianta. Antigamente os padres, não os padres, mas os monges. Quem sabe que era um monge? Monge eram pessoas que decidiam dedicar a vida para Deus no mosteiro, né? Num lugar longe. Ok? Então muitos monges, eles se machucavam, se feriam, entende? Para ver se matava a carne, entende? Só que não resolve, porque a carne, o velho homem, a velha natureza, ele está aí o tempo todo. Você tem que matar ele todo dia tem que matar, todo dia tem que acordar, olhar no espelho. Quem vai para a escola, né? Acorda, olha no espelho e fala assim: ó, não esquece que você está crucificada com Cristo. Você é uma nova criatura. O pecado não pode dominar você. Você não vive mais por informação, você vive por revelação. Todo dia. Entende? É claro que a Fernanda é privilegiada, porque ela não sai de casa para trabalhar, né? Mas sai para estudar? Também não. Para estudar sai. Então, amados, ó, a segunda exigência é a cruz. Amém? Discípulo, ó, sabe quando é que nasce um discípulo? Marlete,
Sabe quando nasce um discípulo? Quando ele entende que ele já está crucificado com Cristo. Aí nasce um verdadeiro discípulo. Nasce uma verdadeira discípula. Por quê? Eu entendo que eu estou crucificado com Cristo, mas eu não só posso entender, eu tenho que estabelecer. Eu decido dentro de mim, Michele, diante de qualquer situação, né, alguém vem te agredir, alguém vem te ofender, aí a velha Michele quer reagir, meter a mão, tal. Aí você para um pouquinho, o Espírito Santo fala: você já morreu. Você já morreu. Hã? Você já morreu. Não é isso? Está andando na rua, Lucas, aquela menina, né, daquele jeito. Aí você olha assim e fala: uau. Aí tem vontade de olhar mais uma vez. Aí o Espírito Santo fala com você: você já está crucificado, morreu. Aí você, vira o rosto e segue adiante. Não pode fazer igual aquele menino da minha época. Na minha época de adolescente era diferente, gente. Na minha época de adolescente, os cinemas, os filmes que mais lotavam eram filmes pornográficos. Então o que eles faziam, Ari? Eles colocavam um cartaz grande do filme pornográfico, entende? Na porta do cinema. E eu para ir para minha escola, para o meu colégio, tinha que passar em frente ao cinema. Em frente ao bendito cinema. Era o caminho. Entendeu? Então todo dia era uma luta, né? Eu me lembro dos meus amigos, né, que iam comigo para a escola. Aí eles falavam assim: eu não vou pecar, eu não vou pecar, eu não vou pecar, eu não vou pecar, eu não vou pecar. Eu não devia ter pecado. Que adolescente não é brincadeira não, né? Mas quando você entende que você está crucificado com Cristo, sabe de uma coisa? Algo acontece dentro de você, entende? Uma chave vira. O pecado não consegue mais te dominar, tá? Eu estou falando isso aqui, numa plateia de adolescentes, pré-adolescentes, adultos, e eu estou dizendo para vocês, não é eu que estou dizendo, é a revelação que está dizendo. Quando você, a pregação que eu preguei domingo passado, né? O Nazireu é alguém que é separado para o uso exclusivo de Deus. E todos nós, em Cristo, somos chamados para ser nazireus. Amém? E eu disse que o nazireu, ele é alguém que entendeu que somente quando ele morre é que ele tem acesso à verdadeira vida, né? Somente quando ele entende que morreu com Cristo é que ele tem acesso à verdadeira vida abundante que Deus tem para nós. Amém, gente? Então, terceira exigência, vamos lá, terminando aí, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Qual de vós vai construir uma torre, não é isso? E não para primeiro para calcular se tem dinheiro para ir até o fim. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a vierem zombarão dele. Todos os que a virem zombarão dele, né? Quer dizer, se o camarada for construir uma torre, construir um prédio, né, e não calcular, aí ele lança os fundamentos, começa a torre, não vai adiante, aí fica lá abandonada. Todo mundo vai passar e vai o quê? Zombar dele. Continua. Dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Começou, grave bem, começou e não terminou. O discipulado é assim, gente. É uma escolha irreversível. Você não pode começar e desistir, você tem que ir até o fim. Amém? Prossegue. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar os que vêm com ele com 20.000? Continua. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz.
Qual que é o rei que vai para a guerra, né? Ele tem 10 mil soldados, vai para a guerra. Ele sabe que o outro lá, o outro exército tem 20 mil, ele só tem 10. Então ele tem que calcular, pensar bem, né? Se ele vai conseguir com 10 vencer os 20, se não é melhor o quê? Ele mandar uma comitiva e pedir, não, eu quero paz, eu me entrego, eu me rendo, não precisa matar meu povo tudo não. Continua. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Assim também, todo aquele, Ari, assim também, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha só. Primeiro, eu tenho que amar Jesus acima de qualquer pessoa. Segundo, eu tenho que ir para a cruz todo dia. Mas não parou aí não. Eu tenho que renunciar a tudo quanto eu tenho para ser discípulo. Tudo quanto eu tenho que renunciar, gente. Caminhar com Jesus, ser discípulo de Jesus, exige renúncia. E não é qualquer renúncia não. O texto diz, eu tenho que renunciar a tudo quanto eu tenho. Apóstolo, o que você está querendo dizer? Que eu tenho que vender todos os meus bens, vender minha bicicleta, vender minha moto, vender... Não, é estar disposto a renunciar tudo quanto tem. Pelo reino, por Jesus. Amém, gente? Agora tem gente que não consegue nem entregar o dízimo, que é 10%, quanto mais renunciar tudo. Percebe? Que ser discípulo é algo radical, não é brincadeira, gente. Eu aconselho vocês, a todos vocês aqui, não brinquem de seguir Jesus. Ou você segue Jesus de verdade, ou você vai jogar bola, vai fazer outra coisa, entende? Porque, o que o texto diz, que adianta você começar a construir, não calcular e deixar no meio do caminho. Aí todo mundo vai passar e falar assim, fulana disse que era crente, mas agora está aí, bebendo, aprontando, prostituindo, papapá, na droga, não sei o que, Uai, quer dizer, as pessoas vão zombar, entende? Vão zombar de você, porque você não foi até o fim. Então a minha oração em cada um de vocês, a respeito de cada um de vocês, é que vocês vão até o fim, haja o que houver, eu vou até o fim. Você tem que decidir isso dentro de você, eu sou de Jesus, eu não abro mão, eu vou caminhar por revelação, não vou caminhar por informação, não importa o que o mundo diga, não importa o que as pessoas digam, não importa o que a minha família diga, não importa, eu sou de Jesus e ponto final. Amém, gente? Eu espero que eu não tenha desanimado vocês, né? Mas essas palavras não são minhas, elas são do próprio Jesus. Amém? Do próprio Jesus para cada um, não é só para você, não é para mim. Todo dia eu tenho que tomar essa decisão, se eu quero caminhar por informação ou por revelação, se eu quero ser discípulo ou se eu quero ser crente. Todo dia eu tenho que tomar essa decisão, porque essa decisão envolve algo radical. Morrer para o pecado, morrer para a velha vida, estar disposto a renunciar tudo, estar disposto a amar Jesus acima de qualquer pessoa. Perguntas? O que acontece com aqueles que não sabem, não entendem da Bíblia e morrem hoje, por exemplo? O que você acha que vem sendo esses entendimentos disso? Fernanda está perguntando. O que vai acontecer com a pessoa que morre hoje sem Cristo? A Bíblia tem resposta. Se ela teve a oportunidade, ouviu a palavra e não quis aceitar, então o destino dela é ser condenada. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Apóstolo, mas tem o caso daquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. Aí o critério é outro. Em Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo fala que Deus escreveu na consciência das pessoas. Olha que interessante. É uma consciência
que está dentro da pessoa, ela já nasce com aquilo lá, uma consciência relacionada ao certo, ao errado, entende? E aí Deus vai julgá-la de acordo com esse critério. Eu não sei exatamente como vai ser esse detalhe aí, mas que Deus tem os pesos certos e as medidas certas, com certeza. Outro caso, o que vai acontecer com os loucos? A pessoa é louca, a mente dela não funciona, entende? É justo que ela seja condenada? Não. Eu entendo que a redenção, que o sangue derramado, que a morte de cruz, que a obra de Cristo na cruz alcança aqueles que não têm capacidade de tomar decisão. É o caso das crianças, é o caso dos loucos de todo tipo, loucos que não têm capacidade de tomar decisões. Agora, os demais têm esses dois critérios. Quem ouviu e não quis crer, a Bíblia diz que está condenado. E aquele outro que nunca ouviu, não sabe nada de Jesus, Deus tem um outro critério. Esse critério da lei é como se fosse uma lei natural que está inscrita dentro da consciência de toda pessoa desde que nasce. Todas as pessoas sabem o que é certo e o que é errado. Porque de um modo geral é fato, né? Você não vê uma mãe matar um filho, nem uma tribo, a tribo mais, a mãe pegar, vou matar o filho porque eu vou matar. Porque existem coisas que estão dentro a imago Dei, a imagem de Deus dentro do homem. O que restou da imagem de Deus. Lembra que eu falo do espelho? Quando você quebra o espelho, pá, vira um monte de pedacinho, entende? E aí você não consegue ver toda a tua imagem num pedacinho. Assim é o caso da imagem de Deus no homem. Depois da queda, antes da queda, o homem tinha toda a imagem de Deus. Depois da queda, ficou fragmentos da imagem de Deus. Por isso que todo ser humano tem um lado bom e faz coisas boas, não é isso? Mas tem um lado mau e faz coisas más, porque há fragmentos da imagem de Deus em cada ser humano. Quando a gente se converte, começa um processo de reconstrução, Ari. Aí nós nascemos de novo, somos novas criaturas, como um bebezinho, vamos crescendo e o Espírito Santo vai gerando Jesus dentro de nós, vai gerando uma nova criatura, vai juntando os pedacinhos, vai formando a imagem de Deus novamente, que só vai ser perfeita quando Jesus voltar, quando nós formos glorificados. Mas esse é um assunto para teologia, mais para frente, tá bom? É muito mais inteligente você abraçar Jesus e ir até o fim do que você brincar, né? Começar e voltar para trás, começar e desistir. Gente, a Bíblia diz que nós não somos, Ismael, a Bíblia diz que nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que retrocedem, nós não somos dos que recuam, nós não somos dos que voltam atrás, nós somos dos que perseveram até o fim. Amém? Quem vai até o fim comigo? Amém. Glória a Deus. Quero fazer uma oração por você. Você que está aí assistindo, você vai até o fim conosco, com Jesus? Levante a sua mão. Amém. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está aqui nessa turma e por cada pessoa que está me acompanhando agora, assistindo essa aula. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que desça sobre cada um uma unção de perseverança, Pai. Aquela mesma unção que estava sobre Caleb e sobre Josué, que não desistiram, mesmo diante de todas as informações, eles preferiram a revelação, Pai. Que assim os que estão aqui abracem Jesus, sigam Jesus de perto, Pai, até o fim, Senhor. E que eu tenha a honra e o privilégio de me encontrar com eles nas nuvens naquele dia, Pai, naquele grande dia do arrebatamento da igreja, da festa do Cordeiro, que nós possamos juntos celebrar e dizer graças a Deus que nos deu a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém.